Olá, tudo bem? Meu nome é Karine Suene, sou enfermeira, mestre em ciências e especialista em saúde pública e trabalharei com vocês nessa disciplina Porta de Entrada dos Serviços de Saúde do SUS. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta e, em caso de dúvidas, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Neste módulo de hoje, vamos falar sobre concepções de saúde e doença. Entender o conceito de saúde e doença é importante para entender a atenção primária como porta de entrada do SUS. Desta forma, o capítulo de hoje tem como objetivo apresentar as diferentes concepções sobre saúde e doença, de forma a relacionar as necessidades em saúde com base nas características de uma população em um dado território. Caracterizar a relação entre os processos de saúde e doença e a dinâmica existente de cuidado relativa à organização das ações e serviços de saúde e às redes de apoio, e tratar dos diferentes determinantes sociais do processo de saúde e doença com base nas características de uma dada população. Então, para criar um ambiente de aprendizagem interativa e agradável, procurei trabalhar com atividades que, na realidade, representam um convite para você começar a refletir sobre as temáticas centrais. A ideia é que você possa aproximar alguns conceitos aqui trabalhados com a sua vivência. Assim, convido você a iniciar a aula de hoje, refletindo sobre as perguntas a seguir. O que é ter saúde para você? O que contribui para que as pessoas tenham saúde? O que significa estar doente? O que favorece o adoecimento das pessoas? O que faz você quando adoece? O que significa para você ser cuidado? Como os trabalhadores de saúde interferem no processo de saúde e doença? Apesar de parecer um tanto óbvio essas questões, elas não são tanto assim. Vamos ver por quê? Apesar de parecer um tanto óbvio essas questões, elas não são tanto assim. Vamos ver por quê? O que é ter saúde para você? O que contribui para que as pessoas tenham saúde? O que significa estar doente? O que favorece o adoecimento das pessoas? O que você faz quando adoece? O que significa para você ser cuidado? Como os trabalhadores de saúde interferem no processo de saúde das pessoas? Para continuarmos a nossa reflexão, preparei algumas figuras para que vocês possam imaginar se essas pessoas estão ou não saudáveis. Trouxe aqui imagem de um grupo de pessoas realizando atividade física, crianças realizando atividades dentro do ambiente escolar, uma criança que está realizando um tratamento contra o câncer. Percebe-se como a mesma está feliz, mesmo carequinha, e uma mulher alimentando-se de forma saudável. Será que essas pessoas têm saúde? Ou será se estão doentes? Então, vamos para o conceito de saúde e doença. Antigamente, pensava-se que saúde era apenas a ausência de doença. Porém, com o decorrer dos anos, este conceito de saúde foi mudado e em 1946, a Organização Mundial de Saúde novamente definiu a saúde. A partir de então, o conceito de saúde mundialmente conhecido era um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. A saúde passou então a ser mais um valor da comunidade que do indivíduo, um direito fundamental da pessoa humana, que deveria ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde é, portanto, um valor coletivo, um bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo de outrem e solidariamente com outros.
Nesta época, a saúde passou a ser pensada como perfeição morfológica, acompanhada de harmonia funcional, da integridade dos órgãos e aparelhos, do bom desempenho das funções do corpo. Era o vigor físico e o equilíbrio mental apenas considerados em termos do indivíduo e ao nível da pessoa humana. Essa definição era avançada para a época em que foi realizada. Mas analisando melhor agora, podemos perceber que este conceito é irreal e subjetivo. Era um tanto utópico, idealista, uma vez que muitas pessoas que se consideravam saudáveis não passariam no teste da saúde. Hoje, a saúde passou a ser considerada sobre outra dimensão. Saiu do individual para ser vista também em relação do indivíduo com o trabalho, com a comunidade, de uma forma mais dinâmica, porque vida é movimento e o único equilíbrio possível também é dinâmico, ou seja, alterado a cada instante. Vivemos e somos seres multidimensionais que agem e reagem em vários níveis. Não somos apenas o nosso corpo físico, por isso devemos atuar também em nossos corpos emocionais, mentais e energéticos. Assim, o lado psíquico da saúde aumentou sua importância em relação a uma época agitada em que vive o mundo. Inquietudes, pressa, ansiedade, incertezas, indagações perante os fatos da vida, particularmente da vida econômica, desgastes constantes de energias mentais, etc., levam o indivíduo ao cansaço e aos sofrimentos mentais. Desta forma, condições de saúde e doença não acontecem ao acaso, nem por acaso. É determinado por um processo permanente e dinâmico, com interações de diversos fatores relacionados com a qualidade de vida e tem distribuição diferenciada dos eventos relacionados com saúde e doença em grupos populacionais. Então, volto a questioná-los. Quais os fatores determinantes de saúde? O que leva uma doença a ocorrer? Estas questões podem ser respondidas através dos modelos explicativos do processo de saúde, doença e cuidado. O primeiro modelo é o modelo mágico, religioso ou xamanístico. Neste modelo, as pessoas acreditavam que as doenças eram causadas tanto por elementos naturais como por espíritos sobrenaturais. Eram os espíritos que causavam a maioria das doenças ao aparecerem para os humanos na floresta. E são eles que ajudam os xamãs ou feiticeiros a curá-las. Os espíritos são invisíveis, só aparecendo para os doentes e os xamãs ou feiticeiro em transe. Sua relação com os humanos ocorre em bases predominantemente individuais, sob a forma básica da doença. Consideram que todas as doenças decorrem de um contato com o mundo sobrenatural, seja pela atuação de um feiticeiro ou pelo encontro acidental com um espírito. Outro modelo é o modelo holístico. O modelo holístico é proveniente das medicinas chinesa e hindu. Na antiguidade, essas medicinas trouxeram uma nova forma de compreensão da doença. Neste modelo, a saúde era entendida como um equilíbrio entre os elementos e humores que compõem o organismo. Um desequilíbrio entre estes elementos permitiria o aparecimento da doença. A causa do desequilíbrio estava relacionada a um ambiente físico, tais como o clima, os astros, os insetos, dentre outros fatores. Nesta visão, a busca pela saúde recebeu o nome de cuidado e compreendia o ajuste necessário para a obtenção do equilíbrio entre o corpo e o ambiente. Temos também o modelo empírico-racional, que buscou encontrar uma resposta não sobrenatural para as origens do universo e da vida, bem como da saúde e da doença. Nesta concepção, Hipócrates defendeu que os elementos água, terra, fogo e ar estavam adjacentes à explicação sobre a saúde e a doença. A saúde é fruto do equilíbrio dos humores. A doença é resultante do desequilíbrio deles
E o cuidado depende de uma compreensão destes desequilíbrios para buscar atingir o equilíbrio. Temos também o modelo de medicina científica ocidental ou modelo biomédico. O modelo biomédico é a medicina predominantemente ainda hoje, na atualidade, e tem suas raízes neste modelo. O modelo biomédico focou-se cada vez mais na explicação da doença e passou a tratar o corpo em partes cada vez menores, reduzindo a saúde a um funcionamento mecânico. Neste modelo, o homem é visto como um corpo-máquina, o médico como mecânico, a doença como defeito da máquina. A percepção do homem como máquina é datada historicamente com o advento do capitalismo. Nesta época também, que a explicação para as doenças passou a ser relacionada a situações ambientais. A causa da doença passava a ser um fator externo ao organismo e o homem era o receptor da doença. Dessas elaborações teóricas sobre o contágio, surgiu a teoria dos miasmas, que foi a primeira proposta de explicação dentro dos parâmetros da ciência da associação entre o surgimento de epidemias e as condições do ambiente. A teoria dos miasmas. Então, os miasmas seriam gases decorrentes da putrefação da matéria orgânica que produziam doenças quando absorvidas pelos seres vivos. Com a descoberta dos micro-organismos, a teoria dos miasmas ela perdeu força explicativa e abriu espaço para a primeira revolução sanitária, com o início das pesquisas sobre as relações entre organização social, pobreza e frequências de doença. A teoria microbiana, ela propunha que cada doença teria um agente causal, um organismo específico, que poderia ser identificado, isolado e ter suas características estudadas. A intervenção do cuidado é baseada numa visão reducionista e mecanicista. Como eu já disse, em que o médico especialista é o mecânico que tratará da parte defeituosa do corpo-máquina ou do ambiente para o controle das possíveis causas de epidemias. Resumindo, no modelo biomédico, a saúde é definida negativamente como ausência de doenças, ausência de defeitos em um sistema físico e aplica-se indiferentemente a todas as espécies, independente de seus valores. Na década de 1970, começou a ganhar força uma compreensão mais abrangente do processo saúde-doença. O modelo de sistema, entendido neste caso como um conjunto de elementos relacionados de tal forma que uma mudança no estado de qualquer um dos elementos poderia provocar mudança nos demais. Ou seja, a noção de sistemas incorpora a ideia do todo, de contribuição de diferentes elementos do ecossistema no processo saúde-doença, fazendo assim um contraponto à visão unidirecional e fragmentária do modelo biomédico. Assim, cada vez que um dos componentes do sistema sofre alguma alteração, esta repercute e atinge as demais partes em um processo que o sistema busca novo equilíbrio. Como exemplo, vou mostrar um sistema multifatorial na determinação das diarreias. Alguns fatores políticos e socioeconômicos, como falta de escola e desemprego, ou fatores culturais, como hábitos alimentares e falta de higiene pessoal e da casa, ou fatores ambientais, como alimentos contaminados, ou ainda fatores patogênicos, como o fator congênito, a hereditariedade, bioagentes e fatores nutricionais, podem desencadear a diarreia e, consequentemente, a desnutrição. Ou primeiro a desnutrição e posteriormente a diarreia, sendo uma causa e a outra consequência. Outro modelo é o modelo da história natural das doenças, ou modelo processual.
Neste modelo, definiu-se a história natural das doenças como conjunto de processos interativos que cria o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro local, passando da resposta do homem ao estímulo até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Este modelo visa o acompanhamento do processo saúde-doença em sua regularidade, compreendendo as inter-relações entre o agente causador da doença, o hospedeiro, o meio ambiente e o processo de desenvolvimento dessa doença. Essa teoria ajudou a compreender os métodos de prevenção e controle das doenças. Desta forma, podemos dizer que as doenças podem ser causadas por fatores externos relacionados ao ambiente ou internos, como fatores hereditários, defesas específicas ou alterações já existentes no organismo. A história natural das doenças divide o processo saúde-doença em duas fases, a pré-patogênica e a patogênica. No período pré-patogênico, a doença, embora já instalada, ainda não permitiu o aparecimento de nenhum sinal ou sintoma, sendo possível a realização de atividades de promoção de saúde e prevenção. Já no estágio patogênico, torna-se necessário o tratamento, reabilitação e cura. Muitas vezes, a pessoa pode evoluir para a doença crônica ou até a morte, sendo menos oneroso a atuação do profissional na tríade meio ambiente, hospedeiro, agente. Para um melhor entendimento, vamos citar o caso do Zika vírus, que está causando uma epidemia de nascimento de crianças com microcefalia. Na fase pré-patogênica, ou seja, antes da picada do mosquito, poderia estar investindo na prevenção do mosquito, Aedes aegypti, com medidas de limpeza do meio ambiente, uso de repelentes e roupas que encobrem o corpo, principalmente em mulheres grávidas. Essas medidas visam a diminuição do mosquito e, consequentemente, diminuição dos casos de Zika vírus. Caso não ocorra essas medidas de prevenção e uma mulher grávida venha contrair a doença, passaremos para a fase patogênica e muito provavelmente nascerá uma criança com uma doença crônica, que é a microcefalia. E nós, trabalhadores da saúde, a família e o ambiente no qual ela está inserida, precisamos investir na estimulação precoce para que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida. Desta forma, podemos dizer que doença é um desajustamento ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo, ou uma ausência de reação aos estímulos, a cuja ação está exposto, e também um sinal de alteração do equilíbrio homeoambiente, estatisticamente relevante e precocemente calculável, produzida pelas transformações produtivas, territoriais, demográficas e cultural. Neste contexto, o ambiente é um fator importante na produção de doenças, principalmente entre as doenças transmissíveis. Todo ser vivo cumpre um ciclo de vida. Nasce, cresce, multiplica-se, ou seja, reproduz e morre. Através desse ciclo, cada espécie se mantém viva e, ao mesmo tempo, se modifica para adaptar-se ao meio, perpetuando de geração em geração o movimento do ciclo. Para cumprir o seu ciclo de vida, cada ser vivo depende das condições do ambiente no qual estão inseridos. Como exemplo, a pressão, umidade, seca, a temperatura, a disponibilidade de nutrientes, entre outros. Os ciclos de vida das diferentes espécies são extremamente interdependentes. Os micro-organismos fazem parte da diversidade biológica dos territórios, chamada biodiversidade, e integram o conjunto de seres vivos em total interação com os outros componentes ambientais e suas modificações humanas. Nessa harmônica biodiversidade estão distribuídos também os micro-organismos que produzem enfermidades ou doenças, convertendo-se em agentes patogênicos, ou seja, capazes de produzir doenças em organismos suscetíveis. Ambiente. O meio
ambiente ideal para o crescimento, desenvolvimento, reprodução e permanência de algumas espécies é o interior de outro ser vivo, como é o caso da esquistossomose. Como pode ser visto no esquema, os ovos do xistosoma, na presença de água, transformam em larva, chamada miracídio, que penetra no caramujo. Dentro do caramujo, ele transforma em uma larva com o nome de cercário, sendo liberado pelo animal. As cercárias penetram na pele do homem que toma banho em água contaminada. Os vermes já adultos caem na corrente sanguínea da pessoa, vai para o intestino, onde põe ovos que são eliminados pelas fezes, recomeçando um novo ciclo. Neste exemplo, o homem era suscetível à doença, estava nadando em um ambiente contaminado e, por sua vez, o micro-organismo, lutando pela sua sobrevivência, estava à procura do ambiente ideal para se reproduzir, que neste caso era interior do corpo humano. As doenças podem ser classificadas como transmissíveis e não transmissíveis. As transmissíveis são aquelas que podem ocorrer devido à manifestação de um agente infeccioso em outro ser vivo. Estas podem ser classificadas em transmissão direta, transmissão fecal-oral ou transmitida através de um vetor. São exemplos dessas doenças a meningite, gripe, AIDS, sarampo, catapora, etc. As doenças transmissíveis por transmissão direta ocorrem da seguinte forma: um agente infeccioso no organismo de um portador, ou seja, uma pessoa gripada com tosse ou secreções nasais, as secreções contaminadas atingem o ar ou algum objeto, como copos, talheres, toalhas, através de microgotículas presentes na tosse, espirro e em contato com o hospedeiro suscetível, este multiplica e pode ser transmitido a outro suscetível, perpetuando o ciclo da doença. Esses tipos de doenças podem ser evitadas através de vacinas e medidas básicas de higiene pessoal, sendo a mais importante a lavagem rigorosa das mãos antes e depois de ir ao banheiro e antes e depois de alimentar-se, ou sempre que estiver suja. Alguns vírus, como a paralisia infantil, costumam manter-se viável no meio ambiente durante períodos relativamente longos. Outros organismos, como as salmonelas, que causam diarreias no homem, podem até multiplicar no meio ambiente. São essas bactérias que fazem os alimentos azedarem, as frutas apodrecerem. Outros micro-organismos têm ciclos de vida ainda mais complexos e podem assumir formas próprias mais resistentes, mantendo em um estado de latência, ou seja, adormecidos no meio ambiente, até atingirem organismos suscetíveis quando voltam a se multiplicar. São exemplo destes tipos de micro-organismo a giardia, a ameba e outros tipos de verme. Outros agentes podem atingir outras formas mais resistentes no meio ambiente, que é a forma de esporo. No caso do tétano, esses esporos ficam na poeira, esperando um ferimento para se multiplicar. Assim, esse tipo de transmissão é conhecida por transmissão fecal-oral e ocorre quando agente infeccioso é eliminado com as fezes de um portador, contamina o meio ambiente, a água, os alimentos ou fomites, que são outros objetos. O agente atinge o organismo suscetível, se multiplica e podem ser transmitidos a outro. Outros agentes infecciosos necessitam de outros agentes biológicos para se reproduzirem. Estes agentes biológicos são conhecidos como vetores e geralmente são artrópodes, ou seja, mosquito, besouro, carrapatos, moscas, baratas, etc. Geralmente, o vetor se contamina ao picar um portador, ou seja, uma pessoa ou animal infectado. O agente se multiplica no organismo do vetor e será transmitido novamente quando outra pessoa for picada. É assim, por exemplo, na dengue, quando para a fêmea do mosquito Aedes aegypti
infectar ao picar uma pessoa doente e depois, ao picar uma pessoa saudável, transmite a doença. As moscas e baratas, formigas, podem funcionar também como vetores, ao carregarem agentes infecciosos em suas patas ou trompas. Resumindo, os modos de transmissão por vetor biológico podem ser assim sistematizados. Agente infeccioso no sangue do portador, que é a pessoa doente. Vetor se contamina ao picar a pessoa doente. O agente se multiplica, ou seja, infecta o vetor. O vetor contaminado pica uma pessoa suscetível. O agente contamina uma nova pessoa suscetível, recomeçando um novo ciclo. Para o controle de todas as doenças transmissíveis, é feito a partir do momento que trabalhamos na tríade, já falada anteriormente, hospedeiro, agente e meio ambiente. Para agir nessa tríade, precisamos vacinar os agentes, ou seja, as pessoas suscetíveis, controlar o agente transmissor e cuidar do meio ambiente. Outras doenças não envolvem a invasão do organismo por outro ser vivo. São exemplo dessas doenças as perturbações orgânicas, ou seja, doenças clínicas, fisiológicas e patológicas, como, por exemplo, o câncer, o diabetes, a hipertensão arterial e também as doenças psíquicas, que são a depressão, a esquizofrenia e outros tipos de doenças psicológicas e psiquiátricas. Essas doenças, em geral, não se desenvolvem de forma súbita, como as doenças transmissíveis, que acabamos de falar, e evoluem de forma silenciosa, sem nenhum sintoma, durante longos períodos de tempo ou ainda após o diagnóstico. São tratadas e controladas durante toda a vida da pessoa, por isso são chamadas de doenças crônicas. As doenças crônicas resultam da interação entre diversos fatores de risco, que são condições ou características presentes em determinados grupos de pessoas, na qual a ocorrência de novos casos de uma doença é maior do que o número de casos novos no grupo que não apresenta a condição ou característica. Assim, hoje, os principais fatores de risco ou fatores determinantes de uma doença crônica são alimentação inadequada, obesidade ou sobrepeso, sedentarismo ou inatividade física, fumo, álcool e outras drogas, e o estresse. Isso quer dizer que existem mais pessoas que morrem devido ao câncer de pulmão, por exemplo, entre o grupo de pessoas fumantes do que entre os não fumantes. Outro exemplo é que existem mais pessoas com diabetes entre as pessoas com sobrepeso e obesidade, principalmente se essa gordura estiver localizada no abdômen, do que entre as pessoas com peso adequado. Às vezes, um único fator de risco não é suficiente para que a doença ocorra. Muitas vezes são necessários a interação de vários fatores de risco, como a hipertensão arterial, que está associada ao diabetes, ao colesterol elevado, à obesidade, à alimentação inadequada, com consumo exagerado de sal e gordura, à inatividade física e ao sedentarismo e ao estresse. Assim, nos dias atuais, as doenças nos quais as pessoas mais adoecem e morrem e causam maiores prejuízos à população pelos anos de vida perdido e pelos gastos com a doença são hipertensão e doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e transtornos mentais. Essas doenças são conhecidas como emergentes e o controle delas são um grande desafio para o governo. Bem, como agora vocês já sabem todo o processo histórico da saúde, o processo de adoecimento, retornaremos ao conceito de saúde. Relembraremos os conceitos de saúde discutidos no início da aula, agora um pouco mais dinâmico e complexo.
Assim, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, sendo este processual, ou seja, está em constante mutação, sempre inacabado, não como um defeito, mas como uma condição de existência, e é resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. A saúde pode ser cuidada, dependendo da autoestima e da vontade de viver bem durante muitos e muitos anos. Para obter uma saúde plena, temos que nos adaptar, criar novos estilos de vida e, principalmente, aprender a administrar o tempo, as pressões do dia a dia e nossas relações humanas. Quanto ao corpo, da mesma forma que nos preocupamos com a aposentadoria financeira, precisamos também realizar a previdência da atividade física, ou seja, realizar atividade física regular também é importante. É importante também ter uma alimentação balanceada e hábitos de vida saudáveis. Assim, saúde nada mais é do que o resultado das condições de habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. Antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Assim, o processo saúde e doença se configura em um processo dinâmico, complexo e multidimensional. Engloba diferentes dimensões no nível biológico, psicológico, social, cultural, econômico, ambiental, política, enfim, pode-se identificar uma complexa inter-relação quando se trata de saúde e doença. Seus fatores determinantes devem estar em perfeito equilíbrio e são alimentação e nutrição, habitação e saneamento, trabalho e condições, educação, ambiente físico, apoio social, práticas, comportamentos e atenção de saúde. Desta forma, podemos perceber que saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade, em um dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Finalizando, podemos dizer então que o processo saúde e doença envolve fatores genéticos, fatores sociais, fatores psicológicos, fatores ambientais, educacionais, culturais, econômicos, políticos e ecológicos. E para ficarmos doentes, precisamos de um desequilíbrio em qualquer um desses fatores. Assim, temos uma pessoa suscetível ao adoecimento. Se essa pessoa suscetível ao adoecimento está inserida em um ambiente contaminado, certamente adoecerá. Então, estamos encerrando essa nossa aula. A seguir, vocês verão um vídeo, A Ilha das Flores, que os ajudarão a entender melhor o processo de saúde ou doença. Então, pessoal, desejo a todos bons estudos e fiquem com Deus.